Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 11, que traz por título Compromissados com a evangelização. Hoje veremos um tema bastante relevante para o crescimento da obra de Deus na terra, a evangelização. Fomos chamados, meus irmãos, para fazer discípulos. Que possamos nos conscientizar desta responsabilidade e fazer a vontade do Senhor. O textuário da lição está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, e nos diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática nos ensina a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, versículos 14 a 20. Acompanhe a leitura, por favor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Como objetivo geral da lição nós temos conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Já para os objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Para o tópico 2, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E, finalmente, para o tópico 3, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download das notas de aula estará logo abaixo, aqui na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download estará ali logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos ao comentário. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. O comentarista pontua aqui, meus irmãos, que o reino de Deus cresce à medida que vai sendo acrescentado, à medida que vão sendo salvas novas pessoas. Acontece que este reino de Deus, queridos, é representado pela Igreja de Cristo na terra. O livro de Atos diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Vamos ver o que diz ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, parte B, na Almeida, Revista Corrigida. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo exortou a igreja a que nós devemos exercer o ministério duplo no que diz respeito à palavra de Deus. Em Mateus 28:18, na Almeida Revista Corrigida, nós temos: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
Já em Marcos 16,15, também na Almeida Revista e Corrigida, nós temos: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vejam, Mateus 28,18, ide e ensinai. Marcos 16,15 diz, ide, pregai. Duas facetas, ou dois lados do ministério da evangelização no que diz respeito à palavra de Deus. Pregar e ensinar. E nós, queridos, precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Tanto evangelizar através da pregação, quanto evangelizar também através do ensino da palavra de Deus. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Quem evangeliza, queridos, está obedecendo à exortação que o Senhor Jesus Cristo fez ou que registrou na Bíblia, conforme nós acabamos de mencionar há pouco. Como ponto central da lição nós temos, a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Vejam que interessante essa colocação do comentarista. Evangelização é um compromisso da igreja com Deus. O compromisso, queridos, o nosso compromisso como igreja é com Deus na questão da evangelização. Não é o compromisso com o pastor, não é o compromisso com o ministério. Nós temos um compromisso com Deus de espalhar esta palavra que salva, espalhar esta palavra que transforma, esta palavra que é poder de Deus para a transformação daquele que crê. Nós temos que honrar este compromisso, pois o Senhor colocou nos nossos ombros, queridos irmãos, essa responsabilidade de disseminar o evangelho da salvação entre todas as pessoas. Por quê? Porque fazendo assim nós estaremos levando o conhecimento de Deus para elas e permitindo que elas, depois que entendam este evangelho, possam realmente aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Chegamos ao tópico 1 que nos diz a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. Aqui, meus irmãos, precisamos deixar clara a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é um caminho. O Evangelho é o caminho. O Senhor Jesus Cristo afirmou ali no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. Ele disse, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, não um caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem, queridos irmãos, que esse versículo de João 14, 6 é de uma clareza tremenda, enorme, maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo diz, ele é o caminho, não é um caminho. Vocês se lembram daquele adágio, daquele ditado que muitas pessoas falam, que estão lá fora, dizem, pregam e até vivem, de que todos os caminhos levam a Deus? Isso, queridos irmãos, é uma mentira muito grande. O único caminho que leva a Deus é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Boas obras não salvam ninguém. Ser uma pessoa amorosa não traz salvação para ninguém. Ser uma pessoa direita, honesta, sincera não traz salvação para ninguém. O que traz salvação é a aceitação do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. É o arrependimento dos nossos pecados, a aceitação de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a partir daí, caminharmos em seguimento a Cristo, andando nas pisadas que Cristo deixou nesta terra, imitando a Ele. É assim que nós conseguimos alcançar a salvação. Então não há outro caminho, não há outra alternativa para que nós sejamos salvos. Apenas Cristo Jesus é quem nos conduzirá ao céu de luz. E há uma outra questão muito importante e preocupante, pois a Bíblia nos diz que quem não tem o Filho já está condenado. Quem não tem o Filho não tem vida. Vamos ler o que está ali na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículos 11 e 12, na Almeida Revista e Corrigida. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, queridos, eu espero que tenha ficado bastante claro para todos nós que o único caminho que leva a Deus, que leva à salvação, é através de Cristo Jesus. Conforme o comentarista colocou, o Evangelho não é uma mensagem alternativa, não é uma das opções. O Evangelho é a única opção que nós temos para nos encontrarmos com Deus. Fora de Cristo Jesus, não há como nós nos chegarmos a Deus, porque conforme mencionamos, ele mesmo diz que ele é o caminho, que ninguém chega ao Pai se não for através dele. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Leamos o que está ali na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, na Almeida Revista e Corrigida. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam, queridos, que nós fomos chamados por Deus como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, com a responsabilidade de anunciar as virtudes de Cristo Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem. Vejam então que a Bíblia nos dá uma incumbência muito clara. A nós cabe evangelizar, a nós cabe falar de Cristo Jesus para todos aqueles que ainda não o conhecem. Queridos, não temos desculpa. A Bíblia é muito clara sobre essa questão. Subtópico 1, o Evangelho. Esta palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Sim, queridos irmãos, o Evangelho é o convite de Deus para a reconciliação através do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. São as boas novas da salvação que nos dizem que nós não precisamos ser condenados, pois Deus nos oferece uma oportunidade de salvação. Conforme mencionamos há pouco, quem não tem a Cristo já está condenado. Leamos o que diz o Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículos 18 e 19, na Almeida Revista e Corrigida. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vejam, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, vejam, queridos, que a Bíblia nos diz claramente aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 3, que aqueles que não têm o Filho já estão condenados, aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. E o Evangelho é justamente o anúncio das boas novas, que as pessoas não precisam continuar indo para a condenação, as pessoas não precisam continuar indo rumo ao inferno, porque Deus está oferecendo uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade para que as pessoas se redimam diante dele através do sacrifício feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, essas são as boas novas, essas são as notícias alvissareiras de que nós não precisamos, queridos, ir para o inferno. Nós temos a oportunidade de aceitar a Cristo, de nos arrepender dos nossos pecados, aceitar a Cristo, novamente sermos reconciliados com o Deus Todo-Poderoso e sermos admitidos na família de Deus. Oh, aleluia! Vejam que coisa maravilhosa! Deus demonstra o seu amor por nós, dando-nos a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, no caso o Evangelho. Só por meio do Evangelho é que o ser humano pode,
é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Conforme nós mencionamos, querido, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o conhecimento da obra de Cristo, o conhecimento do sacrifício que Cristo fez. O convite que Deus está fazendo para o pecador, para que ele se arrependa e aceite o socorro que Deus está provendo, para que esta pessoa não vá para a condenação eterna. Isso é Evangelho. Isso são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Subtópico 2, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Vejam aqui, queridos, que o comentarista pontua. Evangelho falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados, tudo isso na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e ele finaliza dizendo, é o Evangelho da graça de Deus. Todos nós sabemos que uma das definições de graça é favor imerecido. E por que Evangelho da graça? Porque Deus, queridos irmãos, nos ofereceu a oportunidade da salvação. Deus permitiu que Cristo se sacrificasse por nós, mesmo nós não merecendo nada. Nós éramos, queridos, inimigos de Deus. A Bíblia nos diz isso claramente, que nós éramos inimigos dele. Mas, mesmo nós sendo inimigos, ele nos amou de uma tal maneira que permitiu, que nos concedeu a Cristo Jesus para que ele morresse na cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Isso é o Evangelho da graça de Deus, o favor imerecido. Nós éramos miseráveis, não merecíamos nada, mas Deus, por graça, nos deu essa rica e poderosa oportunidade. Leiamos o que está ali em Romanos, no capítulo 5, versículos do 6 ao 8, na Nova Versão Internacional. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, que éramos nós. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vejam, meus irmãos, existe uma outra demonstração maior de graça do que essa da parte de Deus? Nós, enquanto pecadores, nós, enquanto inimigos de Deus, Deus se utiliza da sua graça maravilhosa, e entrega o seu Filho Jesus Cristo, o seu unigênito, para que ele morresse no nosso lugar, no lugar de pecadores, de ímpios, de seus inimigos. Queridos, essa é, sem dúvida alguma, a maior demonstração da graça e do amor de Deus que um ser humano pode experimentar. Deus permitiu que o seu filho morresse por um inimigo. Deus permitiu que o seu filho morresse em benefício de um ímpio como eu e você éramos. Isso é Evangelho da graça. Isso é a iniciativa de Deus em trazer salvação para a humanidade caída. Tão somente porque ele amou essa humanidade de tal maneira que permitiu que o seu único filho se oferecesse em sacrifício para nos salvar. Isso é graça. Isso é favor imerecido da parte de Deus para cada um de nós. E em relação a essa questão de ser inimigos, tem um texto que diz isso claramente. Vamos lê-lo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Agora vamos ler na Nova Versão Transformadora. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então veja, esse texto aqui de Romanos 5:10 nos fala claramente, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele, por graça, por amor e por misericórdia, nos deu essa rica e poderosa oportunidade. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim.
e também afirmou: o campo é o mundo. Todos, irmãos, todos nós precisamos de salvação, conforme mencionamos há pouco. Somente Cristo é o caminho que conduz o homem a Deus. Não há outra oportunidade, não há outra alternativa. Ele é o caminho, não um caminho. Então, conforme mencionamos anteriormente, vem confirmar essa parte da nossa lição. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Meus irmãos, a evangelização é uma das formas mais importantes de se demonstrar amor que possa existir entre os seres humanos. Como assim a evangelização é uma demonstração de amor? Queridos, conforme mencionamos, quem não tem a Cristo, quem não crê em Cristo Jesus já está condenado. E o único jeito dessas pessoas deixarem o caminho para o inferno é através de Cristo Jesus. E quem evangeliza está tentando arrancar essas pessoas do caminho da morte para trazê-las para o caminho da vida, que é o caminho atrás de Cristo Jesus, que é o caminho do Evangelho. Então, quem evangeliza está demonstrando que tem grande amor pelo seu próximo, pelo seu semelhante, principalmente por aquele que não aceitou a Cristo ainda. Quem ama o próximo necessariamente sente o desejo e se sente impulsionado a evangelizar. Vamos ler o que está ali em Provérbios, no capítulo 24, versículo 11, na Almeida Revista Corrigida. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Isso não é evangelização? Não há como negar, querido. Livra os que estão destinados à morte. Como fazemos isso? Evangelizando, pregando a Cristo, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dessas pessoas e elas possam se converter, se arrepender e se converter ao Evangelho. Então, se nós queremos demonstrar amor pelas pessoas que nos rodeiam, nós necessariamente precisamos pregar o Evangelho. Porque essas pessoas que não têm a Cristo, a Bíblia é clara, como já mencionamos, essas pessoas já estão condenadas. E cabe a nós, queridos, usarmos todos os recursos que nós tivermos para tentarmos tirar essas pessoas do caminho da condenação e trazê-las para o caminho da salvação, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a evangelização, repito, é a maior demonstração da igreja de que ela ama as pessoas que estão à volta dela. O crente que ama, ele evangeliza. O crente que ama, ele busca de todas as formas tirar pessoas do caminho da condenação e trazê-las para o caminho da salvação. Glórias a Deus. Subtópico 3, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar estas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Conforme mencionamos, queridos, nós como igreja somos encarregados de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas da salvação. Leamos o que está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 a 20, na Almeida Revista Corrigida. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vejam, queridos, que todos nós temos essa responsabilidade. Aqui nesse texto de 2 aos Coríntios 5, Paulo está nos dizendo que Deus nos deu a cada um de nós o ministério da reconciliação. E Deus clama através de nós que todas as pessoas se reconciliem com Deus, ou seja, se convertam a Cristo Jesus,
se arrependam dos seus pecados, aceitem a Cristo como seu Salvador para que eles possam ser reconciliados com Deus. Vejam que Paulo diz claramente que esse ministério está conosco. Nós, queridos, que devemos nos permitir sermos usados por Deus para transmitir a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, clamando para que eles se reconciliem com Deus, falando para eles do amor, da misericórdia, da longanimidade que Deus tem usado para cada um deles, esperando que eles se reconciliem, esperando que eles se arrependam, esperando que eles aceitem a Cristo como seu Salvador. Essa responsabilidade está em nós, está conosco, está aqui sobre os nossos ombros. Que Deus nos dê da sua graça, queridos, para que nós entendamos isso e realmente façamos a vontade de Deus. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Aqui, meus irmãos, precisamos analisar com cuidado essa colocação feita pelo comentarista. Para a maioria absoluta dos crentes, quando se ouve ganhador de almas, subentende-se, ou seja, cada um de nós já vem na mente que ganhador de almas é aquela pessoa, ou são aquelas pessoas que pregam, que ensinam para as pessoas que não conhecem a Cristo, fazendo com que elas venham para o Evangelho e aceitem a Cristo como seu Salvador. Mas, queridos, por que será que nós não temos muitas pessoas que evangelizam hoje? Provavelmente, esse afastamento dos crentes em relação à evangelização se dá também, não estou dizendo que é a única razão, mas se dá também pela falha do ensino bíblico que nós vemos em muitos lugares e também com abre aspas, um desleixo da nossa parte de ler, de meditar, de estudar a Bíblia Sagrada no nosso particular. Conforme nós mencionamos no início, o ministério da evangelização está baseado principalmente na pregação e no ensino da palavra de Deus. Mas se nós não sabemos pregar, se nós não temos o conhecimento suficiente para pregar, se nós não temos o conhecimento suficiente para ensinar as vidas, as almas, as pessoas que não conhecem a Cristo, o que nós estamos vendo, meus irmãos, é que estamos nos omitindo em relação a evangelizar. As pessoas hoje, infelizmente, na nossa igreja, inclusive, ou principalmente, não estão preparadas para sair às ruas, para evangelizar. Não estão preparadas, biblicamente falando, eu estou dizendo, para argumentar, para ensinar, para responder questionamentos, porque o nosso conhecimento bíblico está muito raso, está muito superficial. Nós já falamos em lições passadas. Se nós, queridos, dependermos somente da palavra que nós recebemos nos cultos, meia hora, 40 minutos de palavra numa terça-feira, meia hora, 40 minutos de palavra na quinta-feira, aí no domingo à noite, quando muito, 40 minutos de palavra. Durante 7 dias, nós temos aí no máximo 2 horas de palavra. É muito pouco, queridos. E muitos de nós só vai ao culto ao domingo à noite, recebe só 40 minutos de palavra durante a semana inteira. Como que uma pessoa dessa pode evangelizar se ela não tem palavra nem para ela? Então vejam que o nosso problema em relação à evangelização é mais grave do que nós imaginamos. Nós não temos preparo, a maioria dos crentes da nossa igreja não tem preparo bíblico no que diz respeito ao conhecimento da palavra, nem para pregar e nem para ensinar, para poder sair e falar do evangelho para as pessoas que estão lá fora. Só que vejam, apesar dessa limitação no conhecimento teológico, no conhecimento bíblico, nem teológico, no conhecimento bíblico, no conhecimento das doutrinas básicas da Bíblia para poder passar para as pessoas que não conhecem a Cristo, mesmo tendo toda essa limitação, queridos, nós não podemos nos eximir de evangelizar. Mas aí você pode estar se perguntando, mas irmão Luiz, você não acabou de falar que evangelizar depende de pregar ou de ensinar a palavra de Deus? Sim, queridos, eu disse isso. O evangelizar está baseado principalmente nessa questão do pregar a palavra e ensinar a palavra. Como nós lemos, ide ensinai, Mateus 28, 18, Marcos 16, 15, ide pregai. Porém, queridos, existe uma terceira modalidade de evangelização, que é justamente o testemunho. Eu não consigo pregar? Não tenho conhecimento para pregar? Não. Eu não tenho conhecimento para ensinar? Não tenho conhecimento para ensinar. Mas eu posso testemunhar. Como assim testemunhar?
eu posso dizer para as pessoas que estão à minha volta tudo aquilo que Cristo está fazendo na minha vida. Isso é testemunhar. Nós não precisamos ter um debate teológico com essas pessoas. Nós não precisamos ter um debate em relação à palavra com essas pessoas. Se eu não sei, se nós não estamos preparados na palavra para ensinar ou para pregar, nós devemos, pelo menos, testemunhar. Falar para aquelas pessoas que estão à nossa volta tudo aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Não foi isso que aconteceu com a mulher samaritana? Vamos ler o que está ali em João, no capítulo 4, versículos 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Vejam a pregação da mulher samaritana. Vinde ver de um homem que me tem dito tudo que tem acontecido comigo. Será que esse não é o Cristo? Ela testemunhou, queridos, simplesmente a experiência que ela havia acabado de ter com o Salvador do mundo. E ela foi falar lá na cidade de Sicar justamente dessas experiências que ela teve com Cristo. Então, queridos, vamos continuar aqui o versículo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vejam, não temos conhecimento bíblico para pregar ou para ensinar, mas com certeza nós temos condição de testemunhar. Leve as pessoas para a igreja. Não precisa pregar para elas na rua. Se você sabe, se você tem conhecimento, se você tem base bíblica para isso, glórias a Deus. Pregue, ensine, evangelize dessa forma. Mas se você não tem condições, se você não tem base bíblica para pregar ou para ensinar, pelo menos testifique, testemunhe daquilo que Cristo tem feito na sua vida. As pessoas à nossa volta estão desesperadas. As pessoas à nossa volta estão precisando de alívio, estão precisando de conforto, estão precisando de uma mão estendida, queridos. E nós, como servos de Deus, temos algo de Deus para essas pessoas. Nem que seja um abraço, nem que seja uma palavra de conforto, nem que seja algo de que Deus colocou dentro do nosso coração para transmitir, para compartilhar, para repartir com essas pessoas. E nós, irmãos, temos condição de testemunhar. Não vamos à minha igreja. Deus está lá, Deus fala. Lá nós vemos cura, lá nós vemos transformações. Vejam que isso que era o que a igreja fazia no passado. Levava as pessoas que não conheciam a Cristo para a igreja, e lá na igreja tínhamos pastores, homens de Deus preparados, pelo menos na unção. Antigamente o preparo bíblico era muito raso, né? As pessoas, o ministério não tinha assim tanto conhecimento, não prezava assim pelo aprofundamento. Hoje temos pastores que são doutores, pastores formados com mestrado em teologia, e isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é que no passado, homens cheios da unção e da graça de Deus, que as pessoas que não conheciam a Cristo iam para a igreja e Deus usava os pastores e Deus tocava nessas pessoas de uma forma poderosa e as conversões, irmãos, aconteciam. Então vejam, o nosso despreparo na palavra não é desculpa para nós não evangelizarmos. Pregar e ensinar são as bases da evangelização, mas se nós não temos condição para isso, que nós possamos ao menos testificar, falar para as pessoas que estão à nossa volta tudo aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho, devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Queridos, na realidade, o comentarista diz aqui que o Senhor Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades espirituais. Não confundamos com necessidades físicas, necessidades materiais, dinheiro, porque muitas pessoas vêm para o Evangelho achando que vai enriquecer. E a Bíblia nunca prometeu, o Evangelho nunca prometeu riquezas a ninguém. O Evangelho promete o quê? Que Deus cuida de nós, nos dando aquilo que nós necessitamos. E não que nós ficaremos ricos como muitos lugares aí estão falando de forma errada, de forma equivocada. Chegamos agora ao tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos,
mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Meus irmãos, essa questão do fulanizar, que o comentarista pontuou aqui, significa desviar a atenção da questão como um todo e focar a atenção num indivíduo ou numa situação específica. E em relação a este assunto, nós pentecostais, como o comentarista pontuou, nós cremos que Cristo morreu por todas as pessoas e não apenas por um grupo, abre aspas, seleto de crentes escolhidos. Subtópico 1. A nossa teologia, teologia dos pentecostais. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Sagradas Escrituras, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Ou seja, aqui o comentarista está enfatizando que a teologia que nós seguimos hoje não está baseada em nenhum teólogo ou reformador. E sim, a teologia que nós seguimos hoje é baseada no que nós compreendemos dentro da Bíblia Sagrada. Continuando, a CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Aqui, mais uma vez, o comentarista está frisando de que a nossa teologia ela não é baseada no teólogo A, teólogo B, teólogo C. Tem alguns que falam, conforme eu vou mencionar um pouco mais para frente nessa lição, que nós, pentecostais, somos arminianos. Na realidade, uma parte do que Armínio defendeu, nós também defendemos. Não que nós sejamos arminianos do começo ao fim. É como o pastor Ezequiel Soares deixou escrito aqui. A nossa teologia é baseada na nossa interpretação da Bíblia. E nós não seguimos Armínio no que diz respeito a toda a sua teologia, e muito menos Calvino, porque aí você tem os calvinistas e tem os arminianos. A nossa teologia é baseada, a teologia pentecostal, é baseada no estudo da palavra de Deus que nós recebemos dos nossos pais, os pastores que vêm desde lá há muito tempo, desde a fundação da Assembleia de Deus aqui no Brasil, 1911 até agora, vai sendo formada a teologia da nossa igreja, independente de reformador, de teólogo, alguém que vem lá do passado. Com certeza, queridos, muitas coisas que nós defendemos hoje, elas também foram defendidas, por exemplo, por Armínio. Então, muitas vezes falamos que nós somos, nessa questão, em alguns pontos, somos arminianos. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Esse assunto, queridos irmãos, envolve um debate teológico entre calvinistas que defendem a expiação limitada, ou seja, para um grupo seleto de pessoas, e os chamados cristãos arminianos, que são aqueles que defendem a expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos os homens. E entre estes que creem na expiação ilimitada, estamos nós, crentes assembleianos. A expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Em resumo, queridos, os defensores dessa expiação limitada defendem que Cristo não morreu por todos os homens, mas somente por aqueles, segundo eles, que foram eleitos por Deus. Essa forma de interpretação, queridos, nos transmite uma ideia de que Deus está fazendo acepção de pessoas, porque Deus escolheu alguns para a salvação e não escolheu outros. E não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Nós, assembleanos, não cremos dessa forma.
Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, numa interpretação bíblica ruim. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2:4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Nós rejeitamos essa interpretação. Este é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem à sua teologia. Ou seja, o comentarista está dizendo aqui que os calvinistas estão pegando a Bíblia Sagrada e adaptando àquilo que eles acreditam. Diferente de nós, que procuramos interpretar a Bíblia através da própria Bíblia. Não vamos com um preconceito ministrar ou estudar a Bíblia, e sim deixamos que a Bíblia fale por si própria. Porque um dos conceitos bíblicos, queridos, de interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E é isso que nós, pentecostais, assembleanos, temos como prática, como regra para a interpretação bíblica. Procurar, em primeiro lugar, a interpretação de textos difíceis dentro da própria Bíblia. Item B, expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Este ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Conforme nós mencionamos, queridos, nós assembleanos cremos na expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos os homens. Mas isso não significa que todos os homens serão salvos. E aqui é um ponto que os calvinistas pegam, que nos questionam. Mas se o Senhor Jesus morreu por todos os homens, logo todos vão ser salvos? Não. Cristo Jesus morreu por todos os homens. Porém, somente aqueles que atenderem ao convite da salvação, se arrependerem, aceitarem a Cristo e permanecerem fiéis até o fim, é que estes os que serão salvos. A oportunidade foi aberta por Deus para todos os homens. A própria Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Como é que então o calvinista diz que não, Deus escolheu alguns para salvação e outros para condenação? Meus irmãos, isso seria fazer acepção de pessoas. E o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele não poderia ter escolhido um grupo em detrimento do outro. Por isso que nós não cremos na expiação limitada, e sim cremos na expiação ilimitada. Deus quer que todos se salvem, e Deus nos deu a escolha, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, para que nós decidamos se nós queremos servir a Deus ou não. É dessa forma que nós, crentes assembleanos, interpretamos essa parte das Escrituras. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. Vejam então, a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, como está lá em 1 de João 2:2. Por isso, se Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, porque Deus quer que todos se salvem. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Meus irmãos, é por isso que temos que evangelizar. Nós temos que dizer para as pessoas que elas também estão incluídas no favor de Deus. Elas também estão incluídas na graça de Deus. E Deus deseja que elas se salvem, mas a decisão precisa ser delas. Elas que precisam buscar a Deus, elas que precisam se arrepender, elas que precisam aceitar a Cristo, e a partir daí o favor de Deus as alcançará. Mas o conhecimento de tudo isso somos nós que devemos transmitir para essas pessoas. A evangelização está sobre os nossos ombros, como mencionamos algumas vezes. Chegamos agora ao tópico 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. Por precípuas, podemos entender principal, a mais importante. Então, a tarefa principal ou mais importante da igreja é anunciar o evangelho da salvação
para aqueles que ainda não o conhecem. O Evangelho da graça de Deus oferecida pelo Pai através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui, meus irmãos, o comentarista disse ou nos deu a entender que o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse um manual para os missionários. Ele diz aqui que o livro de Atos registra as missões de todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Ou seja, o comentarista está dizendo, olha, o livro de Atos é um manual de missões. O livro de Atos abrange todas as características que precisam ser atendidas por um missionário. É realmente, queridos irmãos, um tesouro nessa parte da evangelização, esse livro de Atos. Subtópico 1, evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Estas coisas são características da autêntica igreja cristã. Notem, meus irmãos, que o comentarista pontua aqui que evangelizar é falar e agir, ou seja, falar de Cristo através das nossas palavras e também através das nossas ações. E quando ele menciona aqui testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo, significa justamente o que aconteceu ali depois de Atos 1 e 8, quando desceu o Espírito Santo sobre as pessoas, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e eles começaram a evangelizar, a pregar de uma maneira poderosa. Por quê? Porque eles haviam recebido a unção, o poder de Deus sobre a vida deles. Então nós, quando evangelizamos, precisamos necessariamente depender da unção do Espírito Santo para nos dar graça para pregar e para ensinar. Lembrando o que eu mencionei há pouco, se nós não temos condições de pregar ou de ensinar, nós temos que testemunhar, falar para as pessoas aquilo que Cristo tem feito através das nossas vidas ou nas nossas vidas. Passar para as pessoas as experiências que nós estamos tendo com Cristo Jesus. Um outro ponto importante, queridos, é nós testemunharmos com as nossas ações no sentido de não escandalizarmos o Evangelho. Nós precisamos pregar e viver aquilo que nós pregamos. Vamos ver o que está ali em Tiago, capítulo 2, versículo 12, na Almeida Revista Corrigida. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O que eu prego, queridos, eu preciso necessariamente viver. O que eu digo, o que eu anuncio a respeito do Evangelho, eu tenho a obrigação de estar vivendo aquilo, porque senão eu estarei usando de hipocrisia. Então não são apenas as nossas palavras que podem influenciar as outras pessoas, mas também e principalmente as nossas ações. Que sejamos verdadeiros diante de Deus e diante também das pessoas pelas as quais nós estamos falando o Evangelho de Cristo. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. É o que diz respeito, por exemplo, de uma pessoa começar a falar o japonês sem nunca ter aprendido, é a xenolalia. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolática missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Ou seja, a língua estranha, como aconteceu ali em Atos, no capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar nas línguas daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele momento, naquele período. Essa estratégia é uma estratégia que veio diretamente do Espírito Santo, não foi comandada pelos homens. E pelo que o comentarista nos dá a entender aqui, os irmãos que foram atingidos pelo avivamento ali da Rua Azusa
acharam que essa xenolalia ia ser usada para evangelizar os pagãos. Mas na realidade, queridos, essa estratégia de evangelização é o Espírito Santo quem traça. É Ele quem pode nos usar em outras línguas, é Ele quem pode nos usar na xenolalia, enfim, é Ele quem pode nos usar. Nós não temos autonomia para direcionar nesta parte. E foi justamente o que aconteceu. Eles foram cheios do Espírito Santo ali na rua, dos crentes ali na rua Azusa, né, a partir de 1906, quando Seymour montou, né, aquele trabalho, ele e mais 7 irmãos começaram a orar e Deus começou a trabalhar de uma forma tremenda ali, naquele lugar, onde pessoas de várias nacionalidades foram renovadas, foram avivadas, receberam o batismo no Espírito Santo ali, por aquele trabalho. E esse trabalho da Rua Azusa foi o trampolim, queridos, para que o Pentecostes, né, para que o pentecostalismo se espalhasse pelo mundo todo, e nós estamos vivendo o reflexo disso até hoje. Nós, assembleanos, somos frutos do movimento pentecostal, do movimento do mover do Espírito Santo, que começou ali na Rua Azusa e se espalhou por todo o mundo. Subtópico 2. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Essa questão aqui pontuada pelo comentarista, quando se faz missão em uma cultura diferente da nossa, essa missão é chamada missão transcultural, ou seja, uma pessoa um missionário sai da sua cultura e começa a falar de Jesus numa cultura completamente diferente da sua. Talvez até não completamente diferente, mas com várias diferenças culturais. O que isso para ele gera um grande desafio de entender essa nova cultura e interagir com ela. Então vejam que para, por exemplo, um missionário sair da região sudeste, onde eu moro, para ir, por exemplo, para o interior do Nordeste, não é uma missão transcultural, apesar de ser missão, ela não é missão transcultural porque é o deslocamento de uma pessoa dentro do mesmo país. Agora, por exemplo, pega um brasileiro e envia para a África para trabalhar entre as tribos, para trabalhar ali em outra cultura. Aí é missão transcultural. Pega um brasileiro e manda lá para o Reino Árabe, lá pelas nações árabes. Também é missão transcultural. Então tem essas duas diferenças, né? Missão nacional e missão transcultural, quando representa uma mudança de cultura em relação àquela que o missionário originalmente é nascido. Em frente, a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Essas adaptações mencionadas pelo comentarista, queridos, visam apenas tornar o evangelho mais facilmente entendível por essas pessoas dessas novas culturas. Não é transformar o evangelho, e sim tornar o evangelho mais facilmente entendível para estas pessoas. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia de Pisídia para se anunciar a Jesus. E compare com o discurso no Areópago de Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Meus irmãos, conforme mencionamos em aulas anteriores, o evangelho realmente não vem destruir culturas, mas ajustar aquilo que nessas culturas é contrário à palavra de Deus. Nós, como cristãos, respeitamos as culturas. Porém, vejam, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não importa se eu sou brasileiro, não importa se somos árabes, não importa se moramos lá no leste asiático, enfim, não importa onde moramos. A Bíblia, queridos irmãos, é aplicável a todas as nações, a todas as culturas. Então, quando o missionário chega em um lugar e a cultura normalmente executa aquilo que é pecado, aquilo que é contrário à palavra de Deus, o missionário precisa fazer um trabalho para que essa cultura, naquele ponto que ela faz errado em relação ao que a palavra de Deus ensina, aquele ponto seja ajustado. Os irmãos se lembram, por exemplo, quando Paulo chegou lá em Éfeso,
Os habitantes de Éfeso eram praticantes de magia, que era a cultura da época. Paulo veio e transmitiu a Cristo de uma tal forma que as pessoas abandonaram a magia e começaram a queimar os seus livros de magia. O que é isso, irmãos? Isso é ajuste da cultura. Isso é ajuste daquilo que é correto, daquilo que é certo e errado dentro de uma cultura, para que as pessoas possam também servir a Deus. Então entendam que o cristão não vai mudar a cultura toda. O cristão vai para ajustar aquilo que dentro daquela cultura é contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é universal. Tanto faz aqui no Brasil, no Japão, na China, no Vietnã, na Índia, em Madagascar, na Arábia Saudita, no Iêmen. A palavra de Deus é a mesma para toda a humanidade. Então, todas as culturas que pregam algo contra a palavra de Deus, quando o evangelho entra, essa cultura precisa ser ajustada para entrar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeus para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Meus irmãos, aqui precisa ficar claro que Paulo não fez adaptações ao evangelho, transformando-o em algo que ele não é. O que Paulo fez, conforme eu acabei de mencionar, foi apresentar o evangelho de um outro ângulo para possibilitar um entendimento mais fácil para aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento. Paulo não deturpou, não transformou, não adaptou o evangelho àquela cultura, que isso fique muito claro aos irmãos. Porque o evangelho é o poder de Deus. E Paulo não o transformou, Paulo não o adaptou. Ele só mostrou o evangelho de um outro ângulo para facilitar o entendimento daquelas pessoas. Tomemos cuidado, porque muitas pessoas querem adaptar o evangelho. E isso é um erro muito grande. Vamos ler o que está ali em Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, na Almeida Revista Corrigida. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho pregado, anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, queridos, o evangelho precisa ser pregado na sua íntegra. Não pode ser transformado, não pode ser modificado, não pode ser alterado. Evangelho é evangelho. Podemos usar de algumas comparações, podemos apresentá-lo de um outro ângulo para que a pessoa entenda de uma forma mais clara, mas nunca alterá-lo, nunca adaptá-lo, porque o evangelho não é adaptável. Nós é que precisamos nos adaptar ao evangelho. O evangelho nunca deve ser tentado, Nunca deve ser adaptado a alguma prática. Todas as práticas precisam se adaptar à Bíblia, ao Evangelho, e nunca ao contrário. Então que isso fique bastante claro. Mesmo Paulo dizendo que se fez tudo para com todos, para de todos os meios tentar ganhar alguns, a Bíblia não nos diz que Paulo adaptou o Evangelho para essa pessoa de forma nenhuma. Paulo apresentou um Evangelho de um outro ângulo para tentar ganhar essas pessoas, mostrando um outro ângulo do evangelho, uma outra concepção, uma outra, vamos dizer assim, uma outra visão do evangelho, do mesmo evangelho, para que as pessoas pudessem entender, mas nunca transformando ou adaptando este evangelho. Até porque, como nós já lemos em aulas anteriores, a Bíblia fala lá no Apocalipse, se alguém tirar alguma coisa do livro da profecia, Deus vai tirar da sua parte da árvore da vida. Se alguém acrescentar alguma coisa na profecia deste livro, Deus vai acrescentar nas pragas que estão registradas ali no livro do Apocalipse. Então, queridos, o evangelho precisa ser pregado na sua íntegra. O evangelho precisa ser pregado da forma como está na Bíblia, nunca adaptado. Quem quer adaptar o evangelho está falsificando a palavra de Deus. Nunca incorramos neste erro. Evangelho é evangelho. Quer nós aceitemos, quer não aceitemos, precisamos pregar o evangelho verdadeiro, genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, o desafio hoje.
Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem uma cidade, nem a minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra. Mas ele mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala da simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui, queridos irmãos, a ênfase do comentarista é no que diz respeito à pregação do evangelho em todo o mundo. Pregação simultânea, prega aqui, mas também prega lá. Prega em Jerusalém, mas também prega em Judéia, prega na Samaria, prega nos confins da terra. Por quê? Porque temos pressa, queridos. Deus tem pressa em que as pessoas ouçam logo o evangelho. E essa é uma atribuição, uma responsabilidade nossa, a responsabilidade da Igreja de Deus. E veja uma coisa que eu considero até interessante. Na época do Senhor Jesus Cristo, o mestre já dizia que faltava obreiros na sua seara. Vamos ler o que está ali em Mateus, no capítulo 9, versículos 36 ao 38, na Almeida Revista Corrigida. E vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que significa isso, queridos? Significa que já na época de Cristo faltavam obreiros. E hoje? Se naquela época faltavam obreiros, e hoje? O que podemos dizer hoje? Que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos ajude, queridos, a que nós atendamos ao convite do Espírito Santo, que nós nos coloquemos à disposição de Deus para que Ele nos use na pregação, no ensino, ou no mínimo no testemunho, porque muitas pessoas, queridos, estão esperando a nossa mobilização, estão esperando ouvir o Evangelho da nossa boca, ou no mínimo o testemunho daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Fomos salvos para servir. A evangelização está sobre os nossos ombros. A igreja de hoje tem a responsabilidade de evangelizar este mundo. Que Deus, queridos, nos dê da sua graça e nós possamos despertar e nos levantar para fazer a obra de Deus. Chegamos, queridos, ao final, vamos para a conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, como mencionamos anteriormente. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, nos levantemos para anunciar o Evangelho. Nos levantemos para tirar as pessoas que estão no caminho da condenação e trazê-las para o caminho da salvação. Deus tem graça, Deus tem unção, Deus tem poder para nos dar, mas nós precisamos nos mobilizar nesse sentido. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua oração, por tudo que o irmão e a irmã têm feito pelo nosso humilde trabalho. Só o Senhor pode recompensar a cada um de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para o comentário da lição de número 12. Graça e paz, que Deus vos abençoe.